Ô Caio, então é o seguinte, o que você crê sobre espíritos e sua influência sobre indivíduos, famílias, povos? Espíritos. Espíritos. O que você crê sobre os espíritos e sua influência sobre indivíduos, famílias, povos? Olha, Braulio, não dá para você dissociar a leitura bíblica de espíritos. Você tem no Velho Testamento muito menos alusões a espíritos, mas você tem. Você tem a espíritos invocados pelos mágicos, pelos necromantes, pelos adivinhos, pelos médiuns. Está no Velho Testamento. Todos os povos da antiguidade invocavam espíritos. Fossem os espíritos dos mortos, dos seus ancestrais mortos, ou fossem espíritos de qualquer que fosse a natureza, espírito de deuses, de divindades, de entes superiores à própria humanidade, não necessariamente Deus, mas até espírito de semideuses, espíritos de semideuses, como você vê entre os gregos. Os gregos eram cheios de divindades, várias, daí serem politeístas, e de semideuses, que eram invocados. Tinham sacerdotes e médios para receberem suas instruções. Em qualquer povo, se você vai a uma comunidade indígena no norte nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na América Latina toda, quanto mais primitiva seja a comunidade, mais você vê que existe relação de algum tipo de conexão com os mortos. Quando não é invocação direta, é uma reverência aos mortos, como se os mortos continuassem vivendo em coisas, em plantas, em geografias ou em animais. E você, no Velho Testamento, vê poucas alusões a espíritos, mas você vê a alusão a espírito de assombração, a espíritos que habitam lugares estranhos, a espíritos imundos presentes em lugares do ódio e da ruína. Isso o Velho Testamento narra esses episódios. Quando você chega, embora a pessoa de Satanás seja muito rara no Velho Testamento, você tem a alusão àquela serpente que é indefinível. No texto de Gênesis 3, ela não tem uma definição, ela é só a mais astuta de todos os animais da criação. Não é usada a palavra Satanás? Não, ali não. Tá. Você começa a ter a evolução da terminologia depois de um determinado momento na história de Israel. E especialmente depois que eles foram para o exílio em Babilônia, é que eles ficaram mais afeitos Aí começa a pintar a essas figuras míticas dos povos em volta, que eram completamente demoníacas e satânicas. Então, isso provocou uma influência nos judeus e, obviamente, na literatura do Velho Testamento. Quando você chega no profeta Zacarias, você já tem um encontro entre o sumo sacerdote Josué, o anjo do Senhor, que é Cristo antes de Jesus, e Satanás, que estava ali para o acusar. Assim como em Jó, você vê a outra alusão, é Satanás indo à presença da corte real reivindicar Jó para obrigá-lo a blasfemar contra Deus. E você vê também quando Davi matou os últimos gigantes, descendentes de Golias, diz: então se levantou Satanás contra Israel.
são as alusões do Velho Testamento. Ele fala geral. mais que no Novo, Caio? Ou Não, qual no fala? Velho não fala quase, só essas três que eu estou falando. 3 alusões. É. Usa a expressão Satã para designar todo tipo de adversário. Homem, Tá. humano, qualquer coisa. Presta atenção para você me entender. No Novo Testamento é que nós já temos uma multidão de endemoninhados. E aqueles endemoninhados, para mim, eles decorrem de um monte de fenômenos sindrômicos, como se fosse uma síndrome, uma convergência de fenômenos, tantos que a grande questão daquele povo da Galileia, de Decápolis e regiões onde Jesus escolheu viver, onde havia endemoniado todo dia, a grande situação deles era a perda de identidades. Daí ter tanto demônio, aos quais Jesus chamou de espíritos imundos. Ele não deu nenhuma outra designação, não esclareceu a origem das figuras, só disse que eram espíritos imundos. E a gente fica sabendo de algumas coisas sobre aquelas entidades, como elas gostam do calor dos corpos, como elas precisam possuir coisas, até porcos. Deixa-nos entrar nos porcos. Certo. Como elas produzem um monte de sintomas que, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar até às 6 da tarde. Eu tenho livros escritos a respeito disso. É só pegar os livros e entender melhor. Mas o livro de Enoque, que é um livro que não está na Bíblia, mas tem uma influência enorme nos autores do Novo Testamento, leia o meu livro Nefilim, que você vai entender o que eu estou dizendo. O livro de Enoque tem uma influência enorme sobre os autores do Novo Testamento. E o livro de Enoque nos diz que esses espíritos imundos são os espíritos dos nefilins, desses seres que nem eram anjos e nem eram humanos, que foram aqueles híbridos lá de Gênesis capítulo 4, e que de novo são repetidos depois do dilúvio em 1 Samuel, 1 Crônicas, em Deuteronômio e em outros lugares. E é isso que o livro de Enoque diz sobre os espíritos imundos. Por outro lado, Jesus mesmo falou de castas. Ele disse, essa casta não sai senão por meio de jejum e oração. Quando falou de casta, ele criou hierarquias de poderes dessa natureza, alguns com mais força do que outros. E Jesus fala de castas, mas Paulo define-os como, em Efésios no capítulo 2, como poderes mediúnicos do mal das regiões celestes. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2. O texto grego os define como espíritos, poderes mediúnicos nas regiões, nas potestades do ar. Paulo chama alguns deles de potestades, ou seja, parece que são seres sem muita consciência pessoal, são mais, nesse caso, energias, forças, ações, são poderes às vezes involuntários, mas que existem nas regiões celestes. Por isso Paulo chama apenas de poderes, potestades, poderes. Tem também o que ele chama de principados. Sim. Principado já é uma herança persa, porque os judeus não foram para o cativeiro em Babilônia com essa noção de principados. Foi lá que eles desenvolveram essa noção. É em Daniel que essa noção aparece. Daniel é um profeta do cativeiro em Babilônia. Quando ele fala do príncipe da Grécia, do príncipe da Pérsia e do príncipe de Israel, Miguel, vosso príncipe. E aí, explicitamente, ele diz que o principado de Israel era um arcanjo, chamado Miguel.
Aí ele fala do príncipe da Pérsia, e não menciona o nome. Fala do príncipe da Grécia, que estava se levantando, mas não fala o nome. E diz Paulo mais adiante, claro que Paulo foi influenciado por tudo isso, e inclusive muito influenciado pelo livro de Enoque. Você vê depois Paulo mais adiante escrevendo aos Efésios, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, contra a química orgânica, só contra elementos do fenômeno químico-orgânico e psíquico do indivíduo. Nossa luta também é, além disso, contra principados e ataques, potestades. Parece que são zeitgeists. Sim. São tempos, poderes, Fantástico. que se coletivizam e que trazem uma influência enorme. Então você tem poderes, você tem principados que carregam uma determinada consciência e uma necessidade, ou um hábito, ou um vício geopolítico. Porque você lembra que os demônios que estavam presentes no Gadareno pediram a Jesus: se tu nos expulsas dele, não nos mandes para fora do país. Está escrito lá em Marcos: não nos mandes para fora do país, antes permite-nos entrar nos porcos. Parecia que de algum modo eles não queriam se afastar daquela geografia. Eu tenho um livro chamado Entre Mundos, que explica bastante essa coisa de não nos mandes para fora do país e o vínculo de principados e potestades com certas geografias, com a geopolítica, com a história de determinados lugares. Eles se misturam com as histórias coletivas, acumuladas daqueles ambientes, os principados e as potestades. São zeitgeists. São. Olha aí. Eles são superiores. O zeitgeist é o poder que decorre, é a força. Eles, de certa forma, eles influenciam nisso? Claro, totalmente, está tudo junto. Olha só. Potestades, principados, poderes, forças. Paulo chama de tronos. 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 Que é isso? São, um índio iria dizer, é um centro de poder. Um índio Um índio. da minha terra, como várias vezes, eles já chegaram em lugares comigo, eu cheguei com eles em algumas cachoeiras, eles faziam reverência e eles diziam: isso aqui é um lugar de poder, é um trono de poder. Trono. É. Paulo falava de tronos nas regiões celestes, designando o fato de que o nosso universo, bem como os universos paralelos ao nosso universo, as camadas dimensionais múltiplas que nós temos aqui conosco e à nossa volta, que não crescem na distância das alturas, elas acontecem na simultaneidade, são diferenças dimensionais que não são mensuráveis por distâncias. Tronos, como que designando algo do tipo permissão de Deus para que determinados entes, estados ou energias tenham a sua existência e o seu poder invariavelmente manifesto e decorrente daquele centro de emanação. Tronos. Como você encontra ordens de seres diversos, como aqueles seres do Apocalipse que têm olhos para dentro e para fora o tempo todo, que enxergam tudo, são seres de adoração cósmica. Então você tem desde espíritos pequenininhos, espíritos imundos, perversinhos, obsessores humanos, como até entre esses espíritos você tem inteligências diferentes, tem espíritos que possuem pessoas que são muito burros mesmo.
são mais burros do que o indivíduo. Eu já vi gente muito inteligente ficar completamente burra quando possui. Como tem espíritos inteligentíssimos que possuem pessoas burras que se tornam inteligentes. Nessa camada mais baixa eu estou me referindo, a qual Jesus designou como espírito imundo sai dele, espírito maligno. E as outras designações têm a ver com a capacidade maior daquele espírito. Paulo diz, encontrei uma mulher possuída de espírito de adivinhação. Ou um homem possuído de espírito de magias, de enganos, de surgimento de aparições falsas, de qualquer natureza. É como você encontra no Apocalipse. No Apocalipse você encontra aqueles espíritos que possuem os reis da terra, que plantam mentiras, diálogos de mentira contra mentira, mentira contra mentira, porque diz, eu serei espírito de mentira nas suas bocas. E no Apocalipse se fala daquela tríade de rãs da mentira, de espíritos e demônios da mentira, jogando os líderes da terra uns contra os outros e o povo acreditando nessas fake news para todos os lados, que são encetadas. O cara acorda de manhã e diz, já sei, vou fazer isso. E ele pensa que foi ele, na sua imaginação extraordinariamente malévola, que concebeu aquilo sem saber que ele é apenas uma chocadeira de ovos demoníacos. A mente dele é uma chocadeira de ovos demoníacos. E esses que buscam os poderes para governar os povos são preferencialmente chocadeiras de ovos demoníacos, de ovos da serpente. De modo que o fenômeno humano, social, histórico, geopolítico, tanto quanto o próprio meio ambiente, tudo isso está eivado de seres espirituais. O livro do Apocalipse relaciona anjos ao meio ambiente o tempo todo. Se alguém ali quiser ter uma experiência, releia o Apocalipse hoje, só marcando toda vez que aparece, e o anjo tocou nas águas, tocou na erva verde, tocou no ar, tocou nisso, tocou naquilo. Elementos descritos como espirituais, tendo poderes no meio ambiente. Olha só. E anunciadores da desgraça ambiental. É o que na maioria das vezes esses anjos são. Como o próprio Apocalipse tem especificamente um texto no qual ele diz que o anjo que cuidava da erva verde, misturando o aspecto natural da vida e da criação com a dimensão espiritual dos seres criados por Deus. Ou como no Salmo 106, eu creio que é verso 4 ou verso 7, por aí, não é mais para frente do que isso, é bem mais, é 100 e não sei o que, Salmo 4, durante o Salmo 4 você vai encontrar o versículo que diz, porque tu envias o teu Espírito sobre, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, envias o teu Espírito sobre a face da terra, o qual renova toda a tua criação. Então, no mundo de Deus não existe tricotomia, nem dicotomia, nem dualidade. Todas as coisas se pervadem, se misturam. O profeta Oséias diz que por causa do pecado abominável do povo, até as aves dos céus sofrem, os peixes no mar e a terra seca. A relação entre clima e pecado humano está presente no Velho Testamento o tempo todo. E eu já ia esquecendo. Eu publiquei ontem, acho que foi no Facebook, uma matéria sobre um cientista de Oxford, um cara grande em Oxford, dizendo isso, que na opinião dele, e ele chegou à conclusão, e ele tem uma teoria, de que a natureza humana e seres de outras dimensões estão mais jungidos do que as ciências naturais querem admitir.
Aí perguntaram a ele qual é a prova que ele tinha disso. Ele falou, não, eu não posso apresentar prova. Porque eu estou lidando com uma coisa científica, que é a natureza, e estou lidando com uma dimensão que está para além da minha capacidade probatória. Mas eu tenho evidências de que tanto mais quanto a gente faça isto aqui, mais aceleram-se esses outros processos e a gente ouve as notícias. Ouve as notícias. E ele associou isso ao que de 50 anos para cá se convencionou chamar de alien, que é só um apelido para gente, seres e criaturas de outra dimensão. O Velho Testamento e o Novo Testamento se chamariam de anjos, em vez de aliens, de principados, de potestades, de poderes. O alien seria o alien. É a mesma coisa. Em português. Então, é só uma linguagem contemporânea para designar as velhas linguagens bíblicas. Aí crente, como não consegue separar uma coisa da outra, já fica pensando que você está inventando moda. Não, eu só estou falando de anjo mesmo, de principados, de potestades, de poderes e de camadas dimensionais diversas. Leiam o meu livro Entre Mundos. Entre Mundos. E se vocês entrarem no site, viu, Marcelinho Cunha e João Paulo, aperfeiçoem a busca pelo amor de Jesus. Façam pelo menos ser como era antes. Se entrar no site e perguntar por principados e potestades, pelo menos no antigo site haveria centenas. Nesse aí eu não sei o que vai dar. Falou muito disso, 102. 102? Não, 102 é blasfêmia, desculpa. É blasfêmia. 85. De principados e potestades. Isso. Dá uma chegadinha aí e, enfim. Entre Os principados e potestades e a mente de Paulo. Olha aí, ó. Aí. Tem passado por aí. Principados e potestades e a mente de Paulo. O inconsciente coletivo é usado pelos poderes espirituais. Isso, tem muita coisa. Olha que massa. Tá bom? Vamos lá. Que é legal.